O Elton estava vivendo um período difícil. Até que naquele momento dessa decepção eu tomei uma decisão, não vou ser mais membro da igreja, Ele evitava se relacionar com Deus. né? Deixei para chegar na hora do amém realmente, mas mesmo assim Deus preparou tudo e cheguei lá, a programação nem tinha começado Mas foi resgatado e curado. e lá tinha duas jovens que sempre me ligavam todo dia, olha, Welton, não esquece, né? Deus te ama e Ele está te chamando, Ele quer de volta, Ele precisa de você. O Identidade está começando. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Começando o Identidade com histórias que aquecem o nosso coração, né? Que fortalecem a nossa fé, porque a gente vê o cuidado de Deus e a gente vê o milagre acontecendo com os nossos personagens que sempre chegam até aqui para contarem, dividirem as suas histórias. Antes de eu chamar nosso convidado dessa noite, quero te oferecer o nosso presente. Tenho aqui comigo essa revista Verdades para o Tempo do Fim. Com a revista Verdades para o Tempo do Fim, você descobre por que a gente tem tantas religiões hoje. Descobre também qual é a essência real do cristianismo, o que é ser um seguidor de Cristo e o que a Bíblia ensina sobre a vida e sobre a morte. Muitos assuntos importantes que podem ser dúvidas que você tem aí nesse momento na sua cabeça. Se você quer saber dessas verdades, liga para a gente no horário comercial 0 Operadora 12 21 27 3121, 0 Operadora 12 21 27 3121. Ou então você manda uma mensagem de WhatsApp para 12 982 44 0077, 12 982 44 0077. Aí você diz que viu a revista Verdades para o Tempo do Fim aqui no Identidade, faz um cadastro rapidinho e ela chega até a sua casa gratuitamente, tá bom? Você não paga nada, nem pela revista, nem pelo envio até a sua casa. Aproveite a oportunidade. A minha conversa de hoje é com o Elton Lopes. O Elton cresceu na Igreja Adventista, mas se afastou. Porém, Deus, os amigos da igreja não desistiram dele e o Elton vai vir aqui contar como ele foi resgatado por Cristo. O Elton sempre estudou em escola adventista, mas ao mudar de casa e de escola, mudou também suas amizades. Assim ele passou a frequentar os bailes da cidade. O Elton estava em cima do muro, até que um acontecimento pessoal o deixou bastante triste, confuso, e foi nesse momento que ele decidiu sair da igreja de fato. Ainda assim, ele continuou tendo sua comunhão pessoal com Deus por algum tempo, e um convite especial mudaria para sempre a caminhada desse homem. Que convite foi esse? Daqui 30 segundos ele vai estar aqui no Identidade para contar. Não saia daí. De volta aqui o Identidade, eu já estou recebendo o Elton. Oi Elton, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Wagner? Boa noite. Tudo jóia. Elton, vamos contar essa história. Olha só, com 11 anos, você mudou de casa, mudou de escola e automaticamente mudou também de amigos, né? Então você estudava numa escola adventista, tinha seus amigos lá. E aí, com a mudança, você começou a fazer novas amizades. E essas amizades te convidavam para fazer coisas que eram muito diferentes dos seus amigos antigos, né? Aí para festas de sábado à noite, fazer coisas que antigamente você não fazia. Como é que foi esse momento de descoberta de um mundo muito diferente daquele que você vivia antes? Bastante diferente mesmo, né? Como você comentou aí, porque eu tinha sido instruído sempre a ir à igreja, a estudar a lição da escola sabatina, sempre envolvido com a igreja, né? E agora eu mudo até mesmo de estado, né? De cidade também, não só de escola e novas amizades. Aí, ali na cidade onde eu fui morar, esses amigos, então, com as amizades, acabaram me influenciando a pegar um outro rumo que não era aquilo que eu tinha costume de fazer, né? Mas até os seus amigos não achavam muito normal, né? Eles diziam, isso aí não é coisa de crente, você não é crente? Não tinha uma conversa assim? Sim, quando eu tomava a decisão de ir até a festa com eles, né, ou até mesmo entrar ali no salão de festa, eles acabavam falando, não, Elton, não vai não, porque você é crente, né, porque eles não sabem de fazer essa diferença entre cristão e crente e tal, e eles acabavam me falando, não, não vai e tal, mas mesmo assim, tinha momentos que eu até falava, Wagner, era da seguinte forma, por que você tem que me lembrar que eu sou crente, né?
eu acabava então indo, mesmo eles me alertando, eu acabava indo lá e fazendo companhia para eles também num local que não era costume nem um local realmente de cristão e de um crente, né? Sim. Bom, a gente está falando isso de uma fase da tua vida muito da juventude. Passaram-se alguns anos, e aí você também passou por uma grande decepção, sofreu muito, e você sentia que a igreja não estava te apoiando, mas esses seus outros amigos, sim, estavam te apoiando. O que aconteceu e qual era o teu sentimento exatamente? Olha, essa decepção que eu passei, é, no momento, assim, parece que a igreja, alguns dos irmãos da igreja acabaram afastando um pouco. Não que eles não gostassem de mim ou não dessem uma palavra amiga e tal, mas parece que me aproximou mais desses amigos, né, que eu andava e tal, e o pessoal da igreja ficou um pouco mais afastado. Minha família me deu um apoio, mas sempre tocava no assunto do que tinha acontecido e tal. Aquilo eu não gostava, às vezes, de estar na companhia por causa de estar falando nesse momento sobre o assunto que eu não gostava de ouvir. E aí eu, então, comecei a ficar mais tempo fora de casa, mais na companhia dos amigos, né? Trabalhava durante o dia, à noite saía e ficava até mais tarde, só chegava, minha família já estava dormindo e tal. Então, até que naquele momento dessa decepção eu tomei uma decisão, não vou ser mais membro da igreja. E aí eles às vezes iam tomar bebidas alcoólicas, no qual eu não tomava, e eu acabava, teve um momento que eu tomei a decisão, não, eu vou tomar também. Aí eles falavam, não, El, não faz isso, cara, você é crente, você não faz isso, por que você vai fazer agora? E eu até no momento falei, não, agora eu não vou ser mais crente. Mais ou menos nesse sentido que eu tomei a decisão, e a igreja, cheguei até na liderança da igreja, e pedi então para que como lá não era a sede do distrito, o pastor então viria e eu pedi para que tirasse então, reunisse a comissão da igreja e que votasse a retirada do meu nome dos livros da igreja. E foi uma mudança muito marcante, né? Até o teu próprio chefe percebeu uma mudança e te disse uma frase que te marcou muito. Sim, ele durante aquele período ali, eu comecei a frequentar, depois que eu afastei da igreja, comecei a frequentar os bailes e as festas, e ele falou, Welton, olha, você está fazendo tudo ao contrário, cara, não, isso não funciona, não combina com você, né? E olha que ele também era um cidadão que também estava afastado da religião que ele tinha vivido um bom tempo como membro e agora afastado, e mesmo assim ele falava para mim, Welton, não combina, o que combina com você é o que eu via você fazendo todos os dias, de sábado aos domingos e quartas-feiras, passar na porta da minha casa com a Bíblia na mão, indo com a família para a igreja. E agora isso você não faz mais. Agora, tem um Aí, momento... Ah, pois não, pode continuar, Welton. e aí, Wagner, ele até comentou, né? Você percebe que mesmo você frequentando as festas, você não percebe que Deus está te protegendo ali? E aí isso me fazia ficar pensando e refletindo na minha vida passada, que eu tinha abandonado não muito tempo, mas alguns meses atrás, né? Então, aí chega um momento, você longe da igreja esses meses, e aí te convidam para participar de uma confraternização de fim de ano na igreja. E você não quer ir de jeito nenhum. Mas a tua sobrinha pede com muito jeito, aí você todo tio, né? Não consegue dizer não para tua sobrinha e vai. Só que é o seguinte, você vai para chegar, como a gente chama, da hora do amém, né? Você atrasa 1 hora para justamente pegar só o final do culto, mas não foi bem isso que aconteceu. É, exatamente, Wagner. Parece que Deus estava cuidando, porque ele tinha realmente o plano, né? A mais na minha vida, algo diferente. Ele queria me trazer de volta, mesmo eu tendo tomado a decisão de estar longe dele. Realmente eu não ia na igreja em momento algum, nem em culto. E naquele momento da confraternização, então eu fui, né? Deixei para chegar na hora do amém, realmente. Mas mesmo assim Deus preparou tudo e cheguei lá, a programação nem tinha começado. E agora eu tentando não ficar muito tempo, mas acabei participando de toda a programação e aquilo mexeu comigo, né?
porque a igreja tinha preparado algo muito especial, criado ali tipo um portal, como para representar um pouco o portão de entrada do céu. E aí, no momento, eles convidaram, ó, quem tem certeza da sua salvação, vem e entra pelo portal, né, que Deus está te esperando. E eu, naquele momento, eu tinha certeza que não estava preparado para tomar aquela decisão, para levantar e entrar por aquele portal. E aquilo, eu só baixei a cabeça e comecei a chorar. E aí passou na minha mente assim como um filme, né? Tudo que eu vivi no passado na igreja e o que eu estava vivendo ali naquele momento presente. Eu imagino que devia ser um sentimento realmente muito profundo, porque uma coisa é nem se lembrar que de repente não está salvo e vivendo situações do mundo, de repente alimentando uma mágoa, né? Como você estava alimentando ali. Outra coisa é estar dentro da igreja, ser conduzido, né, por toda essa atmosfera espiritual que a igreja tem, e aí lá naquela situação o pastor diz, ó, se você se sente salvo, passa aqui por esse portal. Aí vem uma angústia muito grande, né, de pensar que não está salvo e de pensar no que vem depois, porque não tem como conhecer a Bíblia e não entender todo esse processo e isso não ser uma coisa importante na vida da gente, né, ué? Exatamente, Wagner. Ainda mais eu que tinha sido instruído desde criança, minha Aham. mãe sempre comprou a lição da escola sabatina, fazia questão de levantar e reunir os filhos em volta e fazer o culto, né, com os filhos. E olha que ela tinha questão de estudar a lição pela faixa etária, a gente é 6 irmãos, e aí tinha aquela escadinha, né? E aí ela acabava estudando a lição de cada faixa etária com cada filho, preparava, todos iam. E o mais interessante é que ela fazia isso mesmo meu pai estando afastado também da igreja nesse período da minha infância, né? Porque ele ficou 11 anos afastado da igreja. E quando isso aconteceu, dessa decepção, ele já tinha retornado, graças a Deus, e até hoje é membro da igreja. E eu percebia então que realmente a angústia maior era essa, de saber que conhecia tudo aquilo, mas não estava praticando nada, né? Aquilo incomodava, o Espírito Santo trabalhava no meu coração. E aí quando eu saí dali, eu falei, mãe, olha, eu não quero ir embora, né? Eu recebi um convite para trabalhar em outro estado e outra cidade por um tio meu, e aí eu Aham. acabei falando, mãe, olha, eu não tô afim, meu coração não pede para ir. Ela falou, filho, se você não quer ir, você não vai. E eu falei, mãe, olha, eu preciso ir, porque se eu ficar aqui, eu não vou voltar para a igreja, então eu tenho um céu a ganhar e um inferno a perder. Então eu preciso ir, porque talvez lá eu consiga voltar para a igreja, vai ser melhor. Muito bem, então assim, começou o processo, né? Deus te chamando de volta. Deus te chamando de volta. A gente vai para o intervalo, vai ser coisa rápida, e na volta a gente vai entender como é que Deus, de fato, calou fundo ali no coração do Elton, o chamou de volta e ele atendeu esse chamado. Intervalo rápido, a gente já volta. Olha, a gente já está de volta aqui com Identidade. Eu quero só agradecer a você que é Anjo da Esperança, faz parte desse projeto que ajuda a transformar vidas. Se você ainda não é um Anjo da Esperança, mas gosta muito do que acontece aqui na TV Novo Tempo, ouve a Rádio Novo Tempo, consome algum dos nossos conteúdos, algum dos nossos projetos da web, ou mesmo faz um estudo bíblico ou acha importante que as pessoas estudem a Bíblia com a Novo Tempo, você também pode se tornar um Anjo da Esperança, fazer com que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Você ligando para a gente, 0 Operadora 12 2127 3030, você já pode se tornar um Anjo da Esperança. 0 Operadora 12 2127 3030. Tem o WhatsApp também, o código é 12 98176 6630. Repetindo aqui para você, 12 98176 6630. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp para a gente agora, só dizendo lá, quero me tornar um Anjo da Esperança, e você vai se unir a uma multidão de pessoas que contribuem para que o trabalho da Novo Tempo seja cada vez melhor e chegue cada vez mais longe também. Hoje a gente está aqui ouvindo a história de transformação de vida, o encontro que o Elton teve com Deus, um reencontro, porque o Elton conheceu a Deus na infância, foi criado, né,
na igreja, numa escola adventista, com amizades cristãs, mas depois teve uma mudança de escola, de casa e de amigos e foi conhecendo um outro universo. Algumas mágoas também o levaram para bem longe da igreja. Mas na saída do bloco ali, o Elton estava contando para a gente de um momento em que ele foi convidado para estar de volta numa igreja adventista e ali o coração dele bateu mais forte. O chamado de Deus aconteceu, o Espírito Santo o incomodou. Inclusive, o Elton, você estava dizendo, né, que tinha recebido um convite para trabalhar num outro estado, para trabalhar em Goiânia. E aí você sentiu que, de repente, mudando de ares, você conseguiria frequentar uma nova igreja e Deus estava te chamando para começar uma nova vida de volta à Igreja Adventista do Sétimo Dia, é isso? Exatamente, Wagner. E aí, isso era no sábado, quando o Espírito Santo me incomodava na programação, né? Eu já tinha estado algum tempo atrás em Goiânia a serviço e meu tio então me convidou, olha, vem para cá trabalhar comigo. E aí eu falei, tá bom. Só que aí, então eu viajaria no outro dia para Goiânia, né? Quando eu falei com a minha mãe, e aí ela foi comigo. E a gente chegando ali, eu exatamente no primeiro sábado, depois que eu cheguei em Goiânia, eu já comecei a frequentar. Aí eu comecei a frequentar a Igreja Central de Goiânia, e ali, todos os sábados, eu ia no culto, né, na escola sabatina, participava da programação do sábado de manhã e algumas programações no culto jovem, o sábado à tarde, quando era possível. Não conseguia gerar uma amizade por causa, não era do meu convívio, as pessoas que ali estavam, né? E aí eu tinha um irmão que já morava em Goiânia também, já tinha ido no início do ano de 2005, e eu já estava indo no final do ano de 2005. E aí ele me convidou, então, a ir frequentar a igreja que eles frequentavam. Era uma igrejinha menor, onde eu sentia um pouco mais de calor humano. E aí aquilo sempre me atraía para estar junto, envolvido, junto com os irmãos, nas atividades e tal. E aquilo foi me chamando. E lá tinha duas jovens que sempre me ligavam todo dia. Olha, Welton, não esquece, né? Deus te ama e ele está te chamando, ele quer de volta, ele precisa de você. Isso era todo dia, Wagner. E elas me ligavam me falando isso. Falava isso e desligava o telefone. Você estava vendo que Deus estava cada vez te chamando para mais próximo dele ali na igreja. Mas o que você sentia? Qual era a resistência, Welton, de não aceitar o convite de imediato? Porque né, a sua decisão de ir para Goiânia era justamente para poder ter uma volta mais concreta para Deus. E qual era a tua grande resistência? Eu ainda fui morar com meu tio, que não era membro da igreja, né? E eu acabava acompanhando ele para alguns lugares que ele ia, que também não era local de que um cristão devesse frequentar. Eu também, nesse período que eu estava afastado da igreja, eu me envolvi com bebidas, né? E aí eu ia com ele, e a gente ainda, era isso que me impedia, talvez não querer afastar ainda um pouco do mundo, de estar gostando, de estar ali no mundo, mas parece que Deus me deu uma chacoalhada bem forte e falou, filho, olha, eu preciso de você, principalmente quando eu passei a frequentar essa igrejinha menor, que tinha mais calor humano, as pessoas me envolviam nas atividades, né? Que eles faziam, não na igreja, mas fora ali na comunidade, eu estava sempre envolvido. Eu via também meus sobrinhos, e aí eu passei a ir morar com meu irmão. A gente alugou uma casa, eu ajudava a pagar o aluguel e a gente foi morar juntos. Eu ia com a família dele e eu via meu sobrinho todos os domingos também levantar de manhã e pegar 2 ônibus para ir para a reunião do culto provador. E aí eu conversando com o diretor falou, olha, você tem vaga no clube desde o momento que você se rebatizar, porque para fazer parte do clube, acima dos 15 anos, precisa ser membro da igreja. E aquilo mexeu mais comigo, né? E olha que eu já estava tomando a decisão, já tinha afastado das bebidas, já não estava mais saindo com meu tio, eu já estava só acompanhando agora a igreja, já frequentava aos domingos, às quarta-feiras, então aquilo já estava mexendo. E aí chegou um momento que, então, como aquela igreja era pequena, estava trabalhando numa construção maior, né, para um local mais confortável, o pastor do distrito, então, naquele momento, decide fazer ali uma série de conferências. No dia 23/9/2006, quando
eu me rebatizei, então, nessa série de conferência, na série de conferência mesmo. E aí, Welton, você voltou e voltou de fato consciente com tudo, né? Porque não foi só suficiente o batismo e se tornar realmente membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia mais uma vez, mas o seu desejo foi se tornar um pastor da Igreja Adventista, tanto que você está terminando o curso de teologia agora, né? Isso, eu me formo no final deste ano aqui do NASP, né? E quando eu me rebatizei, Wagner, a vontade de estudar teologia aflorou em meu coração, né? Porque desde criança, meus pais perguntavam para mim, quando você crescer, você vai ser o quê? Eu não me lembro, eles dizem que desde os 2 anos eu falava, quando eu crescer eu vou ser pastor da Igreja Adventista. E aí, nisso foi passando, né? E aí, quando eu voltei, Deus começou a trabalhar e eu sempre fui incomodado. Teve um dia que eu acordei no sábado de manhã e o Espírito Santo me falou, olha, você tem que deixar o que você está fazendo e trabalhar 24 horas para Deus, e aquilo eu não sabia o que era, não entendia. Eu sei que eu chorava quando eu cheguei na igreja de manhã, estava ali o pastor de publicações, e quando eu fiquei sabendo que ele ia pregar, eu falei, agora eu entendi o que aconteceu lá em casa. Deus está me chamando para algo maior, porque ele precisa de mim em outro lugar. Só que antes disso, até chegar nesse ponto, eu me envolvi tanto com a igreja que já na comissão de nomeação, logo depois que aconteceu, né, no outro mês, já me nomearam como diretor jovem da igreja, pela experiência que eu tinha tido no passado com a igreja. Aí eu fui, no final do outro ano, quando eu fui diretor jovem, já o pastor me indicou para ser um dos distritais jovens, eu ia cuidar da juventude do distrito, ligado direto ao departamento jovem da associação, né, do campo ali. Eu fiquei nesse período aí durante 8 anos como regional de jovens lá em Goiás. Falei, pastor, olha, então eu vou comportar, porque ele falou do projeto Sonhando Alto e eu quero estudar teologia, e então eu vou para a comportagem. E aí ele ainda falou para mim, Wagner, assim, olha, Welton, eu vou deixar você, durante uma semana, pensar se realmente é isso que você quer, porque você tem uma namorada, você tem todo um começo, vocês já estão se preparando para casar e tal, e então ver se realmente é isso mesmo. E isso no sábado, né? E aí, quando deu na terça-feira próxima, eu já tinha tomado a decisão, aquilo estava cada vez mais certeza que era isso que eu tinha que fazer. Só que, infelizmente, por eu tomar essa decisão, eu acabei até terminando o namoro. A gente tinha uma confecção, eu deixei as máquinas com ela e deixei de trabalhar com outro irmão. E isso antes de eu tomar essa decisão, um líder de comportagem e um comportador tinha tido na minha igreja e falado assim, me convidado para comportar como efetivo, né? Não como comportador estudante. E eu falei, eu tenho um trabalho de carteira assinada, não vou deixar meu trabalho de carteira assinada para ir comportar. E eles falaram para mim assim, olha, eu vou orar para Deus demitir você, para você ir para a comportagem. E por incrível que pareça, Wagner, 15 dias depois eu fui demitido e fui trabalhar na comportagem. Eu acho que a tua história, Welton, e todo o momento que você se afasta de Deus, Deus nunca te afastou de você, Deus sempre tentou te resgatar, até que finalmente, de fato, você atendeu a esse pedido do Espírito Santo de todo o teu coração e por isso hoje, né, tá se dedicando integralmente para isso, estudando para se tornar um pastor e daqui a pouco sendo um pastor da Igreja Adventista. Eu tenho certeza que no teu ministério, essa história também vai fazer diferença, né, para você entender como é o coração, como tem funcionado o coração das pessoas que acabam se afastando de Deus e precisam tanto ouvir uma mensagem. Então, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, pedir que Deus abençoe o teu ministério, esse tempo final aí de estudos e que você possa ter uma vida realmente dedicada a Deus, integralmente, daqui a pouco. Muito obrigado, Welton, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Wagner. Boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês também. Amém. Obrigado a você também. O Identidade fica por aqui, mas a gente volta amanhã, às 11h30 da noite. Estou te esperando. Até lá. Tchau, tchau.